Graça e paz a todos. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós iremos fazer a leitura de 7 versículos que vão nortear aí o nosso estudo nessa noite. Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Caso você não trouxe a sua Bíblia, vai ser projetado no slide. Diz assim a palavra do Senhor: à medida que o número de discípulos crescia, surgiram murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, os apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Tímon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar e o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor, como a gente acabou de cantar, é o único digno de receber toda a honra e toda a glória, Senhor. Nós também te agradecemos por esses dízimos, por essas ofertas, pelos irmãos que ofertaram, Senhor, para o avanço do teu reino. Que a tua palavra, Deus, que é viva e eficaz, fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O título do nosso estudo é esse: servos comuns. Um pouco do contexto geral do livro de Atos é que o livro ele é o segundo livro escrito pelo discípulo de Jesus, Lucas. Lucas escreve Atos dos Apóstolos também, e ele narra a história da igreja primitiva, do início da igreja pós-ressurreição de Cristo Jesus. Então ali você tem esse livro, ele é um livro histórico, onde conta o início da igreja, o avanço da igreja, assim como as primeiras reuniões dessa igreja, as primeiras conversões dessa igreja, como também os primeiros problemas dessa igreja, as primeiras dificuldades dessa igreja, bem como as primeiras perseguições. Então Atos ele é um livro fantástico porque ele narra a história da igreja. Nick Page é um estudioso e ele escreve sobre Atos dizendo o seguinte: que a igreja primitiva cresce exponencialmente e tem muito que aprender pelo caminho. O que significa seguir a Jesus, qual deve ser o modo de os cristãos se relacionarem com as autoridades da época. Os gentios também podem se tornar cristãos, outras pessoas podem conhecer a Jesus e tomar uma decisão por Jesus. Além de Atos nos contar a história das primeiras décadas da igreja, é também um tipo de biografia do Espírito Santo. Uma pessoa sempre presente nos bastidores da história, que inspira, protege, corrige, informa e encoraja os primeiros cristãos a irem cada vez mais longe, espalhando boas notícias a respeito do Evangelho. E há um consenso entre muitos estudiosos da Bíblia em que, se a gente fosse dar um nome novamente para Atos, deveria ser Atos do Espírito Santo, né? Porque a gente vê ali a ação do Espírito Santo por meio daqueles homens comuns, que nem eu e você, mas cheios do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que está ali nos bastidores, nos backgrounds da igreja no início, usando aquelas vidas para que o Evangelho pudesse ir adiante. Qual é o contexto desse capítulo que nós lemos? O capítulo 6 e o capítulo 7, eles contam a história e o ministério curto, vamos dizer assim, de um mártir da igreja chamado Estevão. Ele é o que mais salta nessa lista de homens que foram chamados para servir. Conta a história de Estevão ali. E a igreja aqui, ela passa pelas primeiras dores
do crescimento. E esses apóstolos eles sentiam cada vez mais dificuldade de ministrar a todas as pessoas. A tradução que nós lemos ali fala sobre distribuição de alimentos. Talvez na sua Bíblia diga sobre cuidar de mesas, né? Então é a mesma questão ali. Então, se você ler mesas, não é um erro aqui, são traduções diferentes. Mas havia uma dificuldade ali no início. Aí a gente tem ali os helenistas, que eram judeus que falavam grego, e eles mudaram ali para Palestina vindo de outras nações. E é possível que eles não falassem também aramaico na época. Então eles não entendiam muita coisa. E os hebreus, que eram judeus por sua vez, eram residentes daquele local, falavam tanto aramaico quanto grego, e ali começou um conflito entre esses grupos dentro no início da igreja ali. E se não fosse tratado esse problema, poderia dividir a igreja já no início dela. Então houve um conflito ali, há um problema nisso. Mas é por meio disso que a igreja começou a receber oportunidades. Esse texto ele nos mostra sobre oportunidades. Fala sobre a expansão do evangelho. Mais para frente, se você ler Atos, o problema que a igreja enfrenta são as perseguições. A igreja se acomoda em Atos, está tudo lindo, está tudo maravilhoso, há um tempo de paz, e eles têm aquele tempo ali e eles ficam na deles. E precisa Deus mandar uma perseguição para que o evangelho vá adiante e as pessoas vão anunciando a boa nova por tudo que é lugar. Eles se acomodaram. Há uma passagem na Bíblia que Jesus ele chama 3 amigos, 3 próximos dele, para um monte. O Monte da Transfiguração é essa passagem. E Pedro, quando ele vê ali Jesus transfigurado, ele fala um negócio que a gente falaria também. Como é legal estar aqui em cima. Eu já sei, eu vou fazer uma tenda, eu vou construir uma casa aqui, e vamos ficar nós 3 aqui com Jesus. O restante fica lá embaixo, está tudo certo, né? Aí Jesus, não, vamos descer, porque nós precisamos descer lá embaixo. Quando Jesus desce, há um problemão já para ele resolver ali. Então, né, precisou ali Jesus dizer, não, vocês não vão construir nada aqui. Nós precisamos descer para ajudar outras pessoas. Então, os problemas aqui, ordinários em Atos, eles ajudaram e deram oportunidades para muitos. Muitos estudiosos dizem que esse capítulo 6, ele pode ser classificado como um problema de família. Como se fosse uma família quando cresce. Mais ou menos assim. Você é casado, é casada, e você está à espera de um filho. Você quer muito ser mãe, ser pai, e você está nessa expectativa. De repente, você recebe a notícia tão esperada. Você vai ser pai, você vai ser mãe. E isso começa a mexer com você. Você fica nervoso, você dá risada, você tem crise de ansiedade, você fica preocupado, as pessoas ficam te mandando meme que você tem que agora só gastar com fralda e a fralda é cara e você fica apavorado com isso. E aí você vai lá no hospital fazer ultrassom e você descobre que não é um batimento que você está ouvindo, são mais de um. Aí a preocupação ela já fica um pouquinho maior. Né? As preocupações elas dobram de tamanho. Pense você, esse ano, lá no Espírito Santo, um casal já tinha um filho de 4 anos. E eles queriam ser pais de novo. Aí esse casal foi e conseguiu. Descobriram que iam ser pais de novo. Foram no ultrassom, chegaram no ultrassom quando eles descobriram que eles seriam pai de 6 novas crianças. Em maio de 2023... Então a esposa agora está esperando 6 filhos. Imagina você nessa situação. Eu não sei o que eu faria. Eu ficaria ali, eu acho. Eu ficaria ali, bateria na prefeitura, pedir uma ajuda. Não sei, 6, cara. Imagina, né? Então aqui a igreja está crescendo. Imagine isso, né? A nossa igreja, como o pastor falou no início, ela vai completar 3 anos de existência. E a gente está muito feliz por isso. Né? Nós chegamos, eu e minha família chegou em fevereiro do ano passado, mas a gente já acompanhava por meio ali das redes sociais e a gente começou a ver esse avanço. Então a gente está muito feliz por fazer parte disso também. Mas você talvez esteja aqui desde o início, ou agora está chegando também, mas todo o crescimento de uma igreja, crescem os problemas, crescem as responsabilidades, crescem tudo. Crescer dói, outras pessoas diriam. Mas aqui nesse texto a gente tem
oportunidades. E esse texto mostra para nós isso. Então eu queria pensar com você sobre isso nessa noite. Em primeiro lugar, o que esse texto nos ensina? Que o crescimento de uma igreja dá aos membros oportunidade de se avaliar. Se não fosse aquela murmuração ali, se não fosse aquele problema acontecendo nessa igreja, nessa construção de igreja, eles não iam pensar que estava tendo esse problema. Então, o crescimento de uma igreja dá aos membros a oportunidade de eles se avaliarem. Como assim se avaliar? Hoje a gente tem vários tipos de pessoas na nossa igreja. E a gente está vendo um movimento, a gente está vendo Deus agindo, movimentando, trazendo pessoas. E nós que já somos da casa precisamos nos avaliar. A liderança precisa sempre se autoavaliar. Nós como membros precisamos nos autoavaliar. E o crescimento de uma igreja nos faz isso. Então a pergunta que eu deixo para você nesse início pode passar. Se você tem se avaliado como membro. Por que disso? Porque há um problema muito grande que nós enfrentamos, igrejas enfrentam isso, é que poucos membros vêm fazendo muitas coisas. E muitos membros reclamando por poucas coisas. A gente tem poucos membros servindo, tem poucos membros se envolvendo com a igreja de Jesus, tem poucos membros sabendo o que acontece na igreja durante a semana, as atividades, mas tem muitos membros reclamando por poucas coisas. Por coisas às vezes pequenas. E essa é uma dificuldade da igreja. Não da nossa só, mas é de várias. Poucas pessoas estão sendo comprometidas e fazendo isso. Então essa igreja aqui em Atos, ela começou a ter esse problema. E ela precisou parar e se avaliar. A liderança precisou se avaliar, os membros daquela igreja precisaram se avaliar, porque a igreja estava crescendo. Pessoas não estavam sendo cuidadas, pessoas não estavam sendo assistidas. Os líderes não estavam fazendo aquilo que eles foram chamados para fazer, que era pregar a palavra de Deus para o povo. Ou seja, poucas pessoas se envolviam. Então agora a pergunta assim, pergunto para você se você tem se avaliado como membro. Que tipo de membro você tem sido diante das demandas da igreja? E aí tem um pastor que a vida dele, o ministério dele foi ajudar pessoas, pastores, dando consultoria, cuidando desses pastores a respeito das igrejas dele. E ele escreveu um livro, e ele conta lá que esse livro, ele fala, o nome do livro Eu Sou Membro de uma Igreja. E ele diz que pelo menos há 2 tipos de membros dentro de uma igreja. Olha o que ele diz na primeira. A primeira opção, ele fala o seguinte: entendemos que ser membro da igreja é como ser membro de um clube de campo. Estamos nos unindo à igreja para ver o que podemos obter dela. O pastor deve alimentar através de suas pregações. Nós especificamos uma duração aceitável para a pregação. A música deve se encaixar exatamente no meu estilo. Quaisquer desvios não são aceitáveis. Os programas e os ministérios devem beneficiar a nós mesmos. Nós determinamos o que gostamos e o que não gostamos. Nós somos membros que esperam receber vantagens, privilégios e serem servidos. Então é um tipo de pessoa que ela acha que a igreja existe para ela e para servir ela. Então ela se torna uma pessoa consumidora de tudo. Ela se torna uma consumidora das pregações, ela se torna uma consumidora das músicas, de tudo que está acontecendo. Mas há um problema com essa pessoa. Como ela reage quando a liderança da igreja chama ela para ela fazer alguma coisa? Como ela reage quando o pastor ou um líder diz assim: olha, eu preciso que você fique 2 vezes na escala esse mês. Você fica uma vez só, agora você vai precisar ficar 2 vezes. Não, eu preciso que você fique 4 domingos seguidos dando aula para as crianças. Olha, eu preciso que você toque violão todo esse mês, porque nós não temos outra pessoa para tocar. Eu preciso que você fique na recepção todo mês, porque nós não temos pessoas para trocar. Qual é a reação dessas pessoas? Ele vai dizer para nós, ele continua dizendo, pode passar. Pode ser que ele aceite, porque se sente obrigado a fazê-lo. Talvez essa pessoa aceite, ela diga, claro, eu vou ajudar. Essa pessoa possui uma visão legalista em relação ao serviço. Ela não quer fazer isso. Afinal, a visão de ser membro da igreja baseada na posição de membro de um clube de campo, como ele diz, não se trata de servir, trata de ser servido. Eu sou servido.
Mas pelo fato de ter sido chamada, ela aceita a contragosto e inicia o ministério com uma atitude ruim. O seu ministério não durará muito tempo. Logo essa pessoa cansa e ela diz para o líder: muito obrigado, eu estou cheio de coisas para fazer, não dá mais. Mas a realidade o que ela quer dizer é que ela não quer servir. Ela quer ser servida. Então esse é um tipo de membro. Há um outro tipo de membro que ele diz, pode passar aí. Mas existe uma segunda opção para o conceito de ser membro da igreja. É a opção bíblica que enxerga a posição de nós sermos membros de uma igreja como um presente. Algo que deve ser valorizado. Ser membro significa que temos a oportunidade de servir e doar, em vez da opção legalista de fazê-lo. Então isso tem que estar na nossa cabeça, meus irmãos. Você que quer se tornar membro da nossa igreja. Você quer se tornar membro da nossa igreja por quê? E para quê? Para servir e doar. Esse tem que ser a nossa chamada. O crescimento da igreja nos dá a oportunidade de se avaliar. Como estou liderando? Como estou servindo? Os líderes aqui nesse texto fizeram essa análise e eles reconheceram que eles estavam errados. Olha, nós estamos errados. A gente está abrindo mão de várias coisas que nós somos chamados para fazer para outras coisas. Logo, o texto ele não está desmerecendo quem serve mesas ou estava cuidando da distribuição dos alimentos. Nada disso. Não é isso que o texto está insinuando para nós. Mas cada um tem a sua responsabilidade. Um teólogo diz que era melhor colocar 10 homens para trabalhar do que tentar fazer o trabalho de 10 homens. Então ali eles viram essa oportunidade. Segundo lugar, o crescimento de uma igreja serve de oportunidade para exercitar a nossa fé no Senhor e uns aos outros. O texto diz: por isso os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, os apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino. E o fantástico desse texto aqui é que essa decisão ocorre de dentro da igreja. A igreja se reúne, a igreja faz uma reunião, todos comparecem na igreja e eles têm essa decisão. Agora olha para você e olha para mim. Se há um problema na nossa igreja e o pastor diz assim: irmãos, eu preciso convocar a igreja para estar aqui quarta-feira, 7 da manhã. Quem vem? Quem vai realmente estar interessado nessa questão da igreja? Ou seja, nós temos essa oportunidade. A igreja ali se reúne e a igreja diz assim: olha, nós temos uma ideia. Saiu da igreja isso. E eles puderam resolver esse problema. Então, o crescimento de uma igreja serve para a gente exercitar nossa fé em Deus e nos outros. O texto está dizendo isso. A igreja participou da escolha destes homens. A igreja teve medo, a igreja que não teve medo de fazer ajustes em sua estrutura, a fim de dar espaço para a expansão do ministério. Não havia vaidade nos ministérios ali, não havia nada disso. Eles estavam preocupados que existiam pessoas que não estavam sendo assistidas, pessoas que não estavam sendo cuidadas. Esse era o problema. Para eles não interessava quem ia cuidar dessas pessoas, mas desde que elas sejam cuidadas. Então a igreja participa disso. E nesses momentos, Deus ele exercita a nossa fé. Eles começaram a confiar no Senhor. Deus, nós precisamos da tua ajuda. E essa igreja cumpre essa ideia e essa igreja vai adiante. Então é triste quando as igrejas destroem ministérios por se recusarem a modificar as suas estruturas. É triste quando a igreja não quer mudar, porque é cômodo ficar do jeito que está. E há igrejas que ainda são assim. Há líderes que ainda estão assim, pensando assim. Há um livro, esse livro aí, pode passar? Quem trocou meu púlpito? Lidando com as mudanças na igreja. É do mesmo pastor Tom Rainer. E ele conta a história, ele recebia e-mails na época de pastores pedindo ajuda. Pedindo ajuda para ele. E ele recebe um e-mail de um pastor chamado Derek. Não é o do Grey's Anatomy, aí, antes que você faça uma alusão. Mas o Derek manda um e-mail para o pastor e diz assim: pastor, eu estou numa situação complicada na minha igreja. Seguinte, a gente tinha um púlpito, pastor, de madeira cravado no palco, grandão. E eu comecei a perceber o meu público e que a geração da igreja mudou. Que eram outros tipos de pessoas,
uma outra cabeça, uma outra mentalidade. E eu comecei a mudar a maneira como eu prego. Eu comecei a ver que eu precisava, naquele tempo, eu tinha entendido que eu precisava de uma pregação mais próxima do meu público. Mais informal. E aquele púlpito era cravado no chão. Ele tinha dificuldade de mover aquele púlpito. Então ele tem uma ideia. Uma brilhante ideia. Olha, já sei, se o púlpito cravado está me dando problema, eu vou trocar o púlpito. Não vai acontecer nada. Vou trocar o púlpito. E ele então faz um púlpito mais ou menos pela descrição do e-mail, como se fosse esse nosso aqui. Onde eu posso levar para lá, eu posso levar para cá. E ele ficou feliz por causa disso. Agora eu vou poder ficar mais próximo das pessoas, não vai me atrapalhar. E ele foi. Quando ele chega no domingo, as pessoas chegam na igreja, o que elas observam? Que o púlpito da igreja foi trocado. E aí ele recebeu algumas mensagens. Olha o que ele recebeu. Um membro com 5 anos da igreja gentilmente sugeriu: você deveria ter nos dado algo como um aviso prévio. No outro extremo, um membro de 70 e poucos anos foi direto ao pastor e disse: o que você fez é herético. Você deveria ter vergonha de si mesmo. Acho que precisamos verificar se você é realmente confiável. Por um simples púlpito trocado. Veja, ele não estava mudando as verdades da Bíblia. Ele não estava deixando de pregar. Mas ele tinha trocado um simples púlpito. O que ensina para nós isso? Ainda há pessoas que são preocupadas com isso. E olha o que ele diz, ele fazendo esse acompanhamento, ele vai dizer para nós: eu tenho trabalhado com igrejas que têm um grupo desses críticos em relação à ordem de culto, falando sobre mudanças. Se a hora da oferta for mudada, alguém pode sentir que existe heresia no meio da congregação. Em termos claros, os confusos dão mais prioridade às coisas que não são de alta prioridade. Ou seja, por que não teve hoje ordem? Por que foi trocado aquela música por essa? Por que a mensagem foi antes do... Tem pessoas que só olham para isso. Então a gente vê que o crescimento de uma igreja serve de dar oportunidade para outras pessoas. Os apóstolos não tinham medo de compartilhar a sua autoridade e de ministrar junto aos outros. Eles não tinham medo de mudar, de mudança, de que Deus ia fazer outro movimento. Então a gente precisa avaliar a nossa vida como membro. Que membro eu estou sendo? Se eu estou exercitando a fé nos outros ou eu estou pensando só em coisas triviais. Um púlpito de madeira ou não é trivial. Agora, se a palavra de Deus é mudada, aí sim. Aí é os nossos princípios, são os nossos valores. Isso sim. Então, no que nós estamos dedicando atenção. Terceiro, o crescimento de uma igreja serve de oportunidade para pensarmos nos outros e não em nós mesmos. Versículos 5 e 6 diz: a ideia agradou a todos, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Tímon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Os líderes e membros da sua igreja, em sua maioria, escolheram 6 helenistas. Sabe quem que eles escolheram aqui? As pessoas que estavam reclamando no versículo 1. Eram eles. Ah, vocês estão reclamando? Trabalhem junto com a gente. Os 6 eram os helenistas, que não eram observados pelas pessoas. E aqui a gente aprende que existe uma ilustração maravilhosa de um texto lá de Filipenses que diz: considerem-se os outros superiores a vocês. Que é o princípio da humildade. Que Jesus ali em Filipenses, Paulo está escrevendo sobre Jesus, ele diz: olha, assim como Cristo, vocês devem considerar as pessoas mais importantes do que você. Você não serve porque você quer ser servido, você serve porque Cristo te serviu. Então aqui a gente aprende isso. E o que eu quero chamar a atenção de você nesses 2 versículos é que esses homens são homens comuns. São homens até improváveis. Mas as características desses homens nós devemos buscar como membros individuais da nossa igreja. Membros comuns, servos comuns. E uma das frases que nós usamos quando recebemos um convite para servir, para falar, para fazer qualquer área, talvez você já ouviu essa frase:
ou já disse, mas quem sou eu na fila do pão? Quem já falou essa frase aí em alguma área da vida? Mas quem sou eu para servir? O pastor pediu para mim falar num grupo pequeno, mas quem sou eu na fila do pão para fazer isso? Só que é exatamente isso que Deus quer. Porque Deus usa pessoas em fila de pão, Deus usa pessoas atrás de um balcão, Deus usa pessoas num consultório, Deus usa pessoas no agro, na faculdade, no colégio. Deus usa pessoas simples. Deus usa pessoas comuns. Deus chama os improváveis. E você olha Atos, eram pessoas que não sabiam nem ler e escrever. Mas eles eram cheios do Espírito Santo. Então troque essa frase se você diz para essa. Vai lá. Deus usa pessoas na fila do pão. Se você está na fila de um pão, de uma padaria, Deus pode usar a sua vida para abençoar alguma pessoa. Deus usa improváveis. Pessoas que foram chamadas a viver o Evangelho, comprando pão na padaria, ou o que for. Na sua profissão, Deus está te chamando você para servir a Ele, no que for. Então, às vezes, a gente usa essa falsa humildade para não se comprometer mesmo. Tadinho de mim, quem sou eu? É exatamente você que Deus quer usar. Leia sua Bíblia e você vai ver que Deus só chamou os improváveis. Só os improváveis. Esses improváveis, eles tinham características, duas pelo menos, que eu queria que você lembrasse. A primeira delas, eles tinham uma motivação servil. O que é isso? A palavra servo aparece 57 vezes no Novo Testamento. Às vezes o termo se refere a uma pessoa cujo papel oficial em uma casa é servir, mas muitas vezes se refere ao papel que nós devemos assumir como cristãos. Além disso, servir ocorre 58 vezes no Novo Testamento. Você percebe? Na Bíblia, servir é algo importante. É só para ver se você está acordado. Aí a gente usou um... né? Só para ver se você está acordado. Teve um pessoal que ajudou na piscina aí nas crianças. É para você, é para mim, né? Que a gente está meio... Então, mas servir na Bíblia é algo importante. Em uma determinada ocasião, a gente vê Jesus caminhando com seus discípulos e eles começam uma discussão. Qual era a discussão deles? Quem de nós aqui, dos 12, é o mais importante? Quem será? Quem será que Jesus gosta mais? Quem será? Será que sou eu? Será que é João? Será que é Pedro? E eles começam essa conversa. Quem era o mais importante? Aí Jesus faz o seguinte com eles. E ele, assentando-se, ou seja, ele para o que eles estavam falando, chama os 12 e diz, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e servo de todos. Você se coloca no final da fila para você poder servir todas essas pessoas. É isso. Você quer ser importante no reino de Deus? Pare de pensar em você. Pense nos outros. Pense nos outros. É isso que Jesus está dizendo. Jesus nos serviu para que venhamos a servir e assim glorificar o nome dele. Esse Atos 6 fala sobre diáconos, pois o termo grego diáconos é usado em Atos 6:1 para distribuição e outros, mas não é sobre diáconos aqui em Atos 6. Não é sobre o ofício do diácono que aparece lá em 1 Timóteo, como eles devem ser. Inclusive, esse texto ele fala sobre um cuidado com as viúvas. Isso era um cuidado que tinha nesse início da igreja aqui, tanto que Paulo fala a Timóteo para não se esquecer delas. Então tinha esse cuidado. Eles tinham que ter esse cuidado com as pessoas ali que não tinham maridos, etc. Aqui, a palavra não é sobre ser diácono, é sobre servo. É o termo servo. Esses homens eram servos. É isso que o texto está dizendo para nós. Então, uma frase do Tom Rainer para nós. Jamais encontraremos alegria na condição de membros da igreja enquanto estivermos em uma busca constante para deixar as coisas do nosso jeito. Mas, paradoxalmente, encontraremos a maior alegria quando escolhermos ser os últimos. Esta foi a mensagem que Jesus transmitiu ao dizer que o último será o primeiro. A verdadeira alegria de um membro de uma igreja significa renunciar aos nossos direitos e preferências e servir todas as outras
pessoas. Então, uma das características desses homens que foram escolhidos para resolver aquela situação é que eles tinham uma motivação de servo. Eles eram servos. Segundo, eles eram controlados pelo Espírito. E aí nós destacamos Estevão. Eles falam sobre Estevão classificando assim, que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo. E a palavra cheio aqui significa controlado por. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa controlada pelo Espírito Santo. Na sua vida, é o Espírito Santo que vai dirigindo essa pessoa, vai conduzindo essa pessoa, vai ensinando, vai instruindo. Então, esses homens, eles eram controlados pelo Espírito Santo. E o que nós aprendemos aqui? Não basta você ter a boa intenção de servir. Não basta. Nós precisamos ser controlados, ensinados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que às vezes as pessoas dizem assim, eu quero servir na igreja. Mas como está a sua vida com Deus? Você está sendo controlado pelo Espírito Santo? Porque se você não é controlado pelo Espírito Santo, logo você sai. A sua vida não está sendo alinhada, forjada pelo Espírito Santo. E logo você sai. Logo você deixa de fazer, você deixa de servir. Porque os teus interesses são maiores. Então, se nós não tivermos uma vida, na nossa vida, cheia do Espírito Santo, nós não vamos servir com alegria. Nós seremos como aquele membro do início desse estudo. Logo a pessoa sai do ministério, ou só reclama, não serve. E por vezes nós servimos, e nós servimos com cara feia, com desleixo, com má vontade, porque nós não queremos nos avaliar e ver como é que nós somos. Então como é que você que serve, como é que você está servindo? Má vontade, com desleixo. Avalie a sua vida. Veja se Deus concorda com você estar servindo assim. Insubmisso à sua liderança. Achando que você pode servir de qualquer jeito. Há uns princípios que a gente precisa tomar cuidado. Uma das características de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é que ela é ensinável. Nosso pastor dizia isso para nós. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa ensinável. Ela aprende com os erros dela. Ela aprende na comunidade. Ela aprende por meio do seu pastor. Ela é ensinável. Não é aquele tipo de pessoa que já sabe como tocar, como cantar, como ministrar, como dar aula, como liderar, como discipular. Não. Então avalie a sua vida. Quem sabe você precisa sair do ministério que você está ajudando porque você não está servindo com o coração. Você não está servindo ali a Jesus. Você está ali só porque te deixaram ali. Avalie-se. E outra, às vezes a pessoa dá uma desculpa de sair das coisas porque ela não está bem, tudo bem. Não estou bem com Deus. Mas será que não é melhor você ficar bem com Deus e servir assim? Ou é melhor você ficar mal com Deus e sair? Você tem a oportunidade, eu tenho a oportunidade de a gente ser cheios do Espírito Santo. Controlados pelo Espírito Santo para servir como Ele deseja. Então eu concluo mostrando para você que o versículo 1 e o versículo 7, eles têm contrastes muito grandes. Preste atenção no do 1 e o 7, pode passar. O 1 diz assim, à medida que o número de discípulos crescia, o que aconteceu? Surgiram murmúrios, as pessoas estavam reclamando, estava dando problema lá. O que a gente aprende? Pode dar um clique. Havia um cansaço, havia um esgotamento e haviam atritos ali. Por quê? Porque à medida que os números dos discípulos cresciam, isso era para dar uma alegria. Nossa, que legal, as pessoas... Está crescendo gente na igreja. Nossa, a igreja está crescendo. Mas era isso? Não. A liderança estava cansada, as poucas pessoas estavam esgotadas e havia atrito entre a igreja. Porque poucas pessoas faziam muitas coisas e muitas pessoas reclamavam por poucas coisas. Agora, quando Deus levanta membros, quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, olha o que acontece. Olha o 7. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar. E o número de discípulos, aparece de novo, se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. O que a gente aprende aqui? Pessoas cuidadas, elas multiplicam e elas ocasionam novas conversões.
Agora a igreja está assistida, agora a igreja está sendo cuidada, e está sendo comissionada, e eles estão cheios do Espírito Santo, eles estão multiplicando, e novas conversões estão acontecendo. Você parou para ver quem Lucas escreve que estava se convertendo ali? Os sacerdotes. Pessoas que lideravam também pessoas. Ou seja, quando todos nós aqui fazemos a nossa parte, nós podemos multiplicar, nós podemos ver Jesus salvando novas vidas. Provavelmente o seu sonho como membro da Recomeçar, assim como eu, membro, é que esse auditório seja cheio de pessoas, que não caibam mais pessoas aqui, mas que sejam pessoas comprometidas com a sua igreja, com a causa do Evangelho, para que isso possa acontecer. Pessoas cuidadas, elas multiplicam e elas são usadas por Deus para novas conversões. Então, isso acontecia. Há um reality show, e eu concluo com isso, favorito da minha esposa, chamado Irmãos à Obra. Quem já viu esse? Olha aí, ó. O pessoal levantou a mão mais rápido, né? É bom, né, esse seriado, né? Dá uma tristeza, porque a gente não tem condições de ter uma casa assim, mas é bom ver a alegria dos outros, né, pelo menos, né? Mas esse seriado, ele é o quê? São dois irmãos, os Scotts, e eles ajudam famílias a terem a casa dos sonhos, e eles transformam lá o ambiente, lá. É muito legal essa série. Mas por que dá certo isso? Porque os dois são irmãos e eles têm suas áreas específicas ali. Eles têm as especificações. Então, um faz uma coisa, o outro faz uma coisa, e as casas são transformadas, são reconstruídas, e aquelas famílias ali ficam felizes com a sua casa. E a gente fica triste porque não é a nossa casa, né? Mas a gente fica feliz por eles. Mas o que eu queria concluir? No Antigo Testamento, eu lembrei dessa passagem. Deus levanta um profeta chamado Ageu. E Ageu, ele vai lá, mandado por Deus, ele fala com o governador de Judá chamado Zorobabel. Olha que nome legal, né? Um nome top aí para você. Zorobabel. E o sumo sacerdote do Zorobabel era o Jeozadak. Outro nome legal, né? E ele manda uma mensagem para eles dizendo assim: olha, vocês vivem em casas luxuosas, as casas de vocês são muito legais, parece que foram os irmãos Scotts que fizeram, mas o meu templo está em ruínas. A minha casa de oração está em ruínas, e eu não vejo vocês fazerem nada por isso. Aí, olha o que o texto diz, que o governador ouve a mensagem, o sumo sacerdote ouve o povo, e eles temeram ao Senhor. E juntos eles trabalharam em prol da reconstrução. Olha o que o texto diz para nós, pode passar? E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e a todo o remanescente do povo. E o que eles começaram a fazer? Começaram a trabalhar na casa de seu Deus, o Senhor dos Exércitos. Toda a nação, os líderes, as pessoas começaram a reconstruir. Outro texto vai dizer para nós mais à frente. Mas assim diz o Senhor, dizendo para eles: seja forte, Zorobabel. Seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Sejam fortes todos vocês que restam na terra, mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu Espírito habita no meio de vocês. Meu Espírito vai habitar, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. Mãos à obra. Juntos, eles reconstruíram aquele templo do Senhor. Juntos, irmãos, juntos, nós podemos alcançar novas vidas. Juntos. Juntos, nós podemos ser chamados por Deus em filas de pão, em padarias, no que for, para que juntos a gente possa alcançar essa cidade para Jesus. Às vezes a gente fala: eu quero alcançar a cidade para Jesus, mas na minha fila do meu trabalho eu não alcanço. Deus quer me usar ali primeiro. Amém? Então que essa palavra que nos incentiva faça você avaliar como está a sua vida como membro. Ou para você também, que não serve, mas sempre teve esse desejo, mas não sabe no que servir. Está parado aí, com o dom enterrado. É hora de você se levantar. Deus dá ânimo
e mãos à obra. Amém? Converse com a liderança da igreja, se você quiser saber das nossas necessidades, daquilo que a gente tem dificuldade, entendendo que todo trabalho no reino do Senhor é importante. É importante. Amém?